Bora lá pro tema do vídeo de hoje. Você não é um artista. É triste falar essas coisas, porque a gente, quando começa na fotografia, a gente acha que é artista. A gente começa a achar que as nossas fotos erradas são uma linguagem. A gente começa a achar que as nossas fotos escuras são personalidade. Não, é erro. Assuma, você está fotografando errado. Sabe por quê, cara? Porque a gente quer ouvir elogio no começo, a gente quer ser elogiado, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser visto, a gente quer imprimir o nosso jeito de fazer as coisas, e eu já disse isso aqui no canal. Para você aprender alguma coisa, no meu ponto de vista, a raiz da sabedoria para o aprendizado é a humildade. Se você não tem humildade para receber uma crítica negativa do seu trabalho, se você não tem humildade para ouvir o cliente virar para você e falar, ó, eu não gostei, cara, você precisa parar de trabalhar com o público, você vai ter que trabalhar com outra coisa. Porque, cara, o cliente exigente, que é aquele cliente chato, que vai fazer a gente crescer, ele vai exigir muito da gente, muito. E na hora ali você vai ficar meio bravo, sabe? Você vai ficar meio desapontado, você vai querer parar, nossa, cara chato, pessoa chata, implica demais, tudo que faz não parece que não tá bom. Não é que parece que não tá bom, é que na verdade você ainda não atingiu o objetivo, que é satisfazer o cliente. Quando você fotografa para si, quando você vai fazer um trabalho autoral, tudo bem, cara, é você que manda, é você que faz, você vai fazer do seu jeito. Mas um fotógrafo uma vez me ensinou que primeiro você vai fazer o que eles querem, e quando você ficar famoso, quando você ficar reconhecido, você vai ser contratado pelo que você é. Primeiro você vai ser contratado para fazer o que todo mundo faz, igualzinho, certinho, bonitinho, porque o que o cliente quer? Foto nítida, bem iluminada, foto que não sai tremida, com o foco certo. É isso que o cliente quer, e é isso que a gente tem que fazer no começo. E para fazer isso, a gente precisa aprender. E para aprender, a gente precisa ter humildade. Eu peguei uma vez, esse mês eu peguei uma cliente bem exigente. E pasmem, era um trabalho que eu realmente queria fazer, porque eu sempre fui aquele cara, quando eu comecei a fotografar, eu comecei a assistir muita coisa sobre culinária, gastronomia, desde MasterChef até Chef's Table do Netflix, que é uma série que eu sou apaixonado. Eu já assisti todas as temporadas, todas as edições. E eu sou apaixonado no visual, na fotografia dos documentários da série do Chef's Table. Então eu queria aplicar aquele estilo de fotografia na fotografia de alimentos. Então, quando eu comecei a ter a oportunidade de fotografar comida, eu fotografava para pequenos comércios. E os caras não queriam nem saber de visão artística, os caras não queriam nem saber de iluminação, de contraluz, de luz de flash, f8, lente 50mm. O cliente nem faz ideia do que é isso, ele nem quer isso, o cliente nem quer isso. Mas eu era tão persistente nisso que eu fazia isso em todo lugar que eu ia fotografar. O cara fritava coxinha. Eu ia lá, pegava a coxinha, colocava no lugar todo arrumadinho, todo bonitinho, colocava várias luzes de flash, fazia aquela composição bacana, porque eu queria aprender e queria fazer aquele visual. Só que nessa época que eu estava fazendo esse tipo de foto que eu realmente queria fazer, eu ainda não era reconhecido, eu não ganhava o dinheiro que eu queria ganhar, os clientes não entendiam que aquilo tinha valor. E eu fazia assim mesmo, eu queria fazer aquela fotografia profissional, que ela fosse vista e percebida pelo cliente com valor. O cliente olhasse aquilo e falasse, caramba, isso é caro. Por quê? Por causa do capricho, da composição, da luz, do equipamento, do conhecimento. Então eu fiquei muito tempo fazendo isso como uma forma experimental de treinar a minha fotografia. Só que eu já tinha quebrado a ideia de ser artista.
Por quê? Porque eu já tinha entendido que para eu chegar onde eu queria, eu tinha que fazer bonitinho, certinho primeiro. Então, quanto mais tempo você leva para entender isso, mais tempo a sua fotografia vai ficar ruim, estranha, ninguém vai querer fazer foto com você. Quanto mais tempo você demorar para entender isso, mais tempo você vai levar para crescer na fotografia. E crescer na fotografia é uma palavra ambígua. É uma palavra que tem aí duas faces. Porque você pode crescer tecnicamente e não crescer financeiramente, porque nem sempre o cara que fotografa bem é o cara que ganha mais dinheiro. Porque, lembra que eu falei? Você não é artista. O cara que entende que ele precisa entregar uma foto legal para o cliente e é só isso, ele vai conseguir trabalho. Mas, Wilker, como que eu vou imprimir o meu jeito de fotografar? Nas entrelinhas. Quando você tiver uma assinatura de fotografia sólida, e o que é uma assinatura de fotografia? É fotografar, cara, sempre do mesmo jeito, para as pessoas olharem a sua foto e falar, é do Wilker. Essa foto é do fulano, essa foto é do Thiago, essa foto é do Ronaldo. O que eu faço? O preço que eu paguei para conseguir imprimir o meu estilo na fotografia, eu levei anos para conseguir. Porque quando eu apresentava para o cliente, eu vou levar uma luz de flash, eu vou levar um assistente, eu vou trabalhar com 2 pontos de luz. Às vezes eu explicava isso para o cliente para ver se a pessoa entendia. E na maioria das vezes o cliente veio para mim e falava assim, não, eu quero um negócio mais simples, não precisa. Eu falava, tá bom. Aí eu pegava, levava o equipamento, deixava no carro. Ia lá, cara, e fazia as fotos do jeito que o cliente pediu. Do jeito que ele pediu. Na onde ele queria. O cliente ia lá, colocava o produto em qualquer lugar, fotografa aqui mesmo, tá bom. Aí eu falei, eu já fiz o que você me pediu e eu vou fazer umas fotos pro meu portfólio. Eu quero fazer... mas aí vai ficar caro. Não, calma, deixa eu fazer. Aí, cara, eu fui lá e fiz. Fui lá, catei, coloquei o flash, liguei as luzes, já tinha acabado a sessão. Fui lá, cara, e fiz aquelas fotos com um pouquinho mais de sombra, com aquele backlight um pouquinho mais puxado, né? Com a luz de preenchimento bem legal, né? Fazendo aquele contorno em cima do produto. E aí o que eu fazia? Pegava esse material e mandava para o cliente junto com o que ele, só com o que ele me pediu. Mandava junto. O que era o final da história? O cliente olhava aquilo e falava, cara, essas últimas fotos que você fez eu vou querer. Eu vou querer. Não, me fala quanto que eu pago. Então na hora que a pessoa via o resultado ela comprava. Porém, o que é uma foto errada? O que é uma foto errada? A foto errada é aquela que não atinge o objetivo. O que seria uma foto errada de alimento? Você vai pegar, vai fotografar um bolo que tem vários confeitos, tem chocolate, tem morango, tem desenho, um bolo artesanal bonito. E aí você vai fotografar esse bolo que tem vários elementos interessantes em f1.4. O que vai acontecer? O ponto focal vai ficar em uma parte do bolo, o resto do bolo todo vai ficar desfocado. Pô, cara, o cliente vai usar essa foto para pôr num catálogo. O objetivo da foto não foi concluído, porque o bolo tem vários elementos, ele precisa ser mais explorado. Wilker, é errado fotografar um detalhe do bolo e deixar o resto desfocado? Não, não é errado. Desde que essa foto faça parte de um ensaio de fotos do mesmo produto, aonde você tem o produto fotografado integralmente, todo o produto sendo mostrado em foco, e depois você tem ali imagens sobressalentes de pontos importantes, interessantes do produto. Wilker, eu fui fazer uma sessão de fotos e eu fiz tudo em f1.4, f1.8 e o fundo ficou super desfocado, ficou a coisa mais linda. Só que na hora que eu fui dar zoom na imagem, o foco estava muito inconsistente, faltou nitidez. Isso pra mim é meu estilo. Não, você fotografou errado. Você fotografou errado. E na hora que você mandar as fotos pro cliente, ele não vai aprovar. Você vai ter que fazer de novo.
Então toda fotografia que não cumpre o seu papel, o seu objetivo, ela é errada. Ela é errada. Então, outro exemplo. Vamos lá, vamos fotografar hoje um casal. Amanhã, por exemplo, a gente tem um ensaio de 15 anos, de debutante, num lugar aberto, numa fazenda. Vou ver se eu consigo levar vocês, para vocês verem o ensaio. Vamos ver se vai dar certo. O que é o objetivo de um ensaio desse? Quando a gente vai fazer um ensaio corporativo, o que é o foco? Foco na pessoa, imagem com a iluminação profissional, tem que ter uma luz pensada, o fundo tem que ser muito bem pensado, ou um fundo neutro, ou um fundo com a empresa atrás, né, a pessoa trabalhando, ou dentro do escritório ali e tal. Uma foto formal, poses clichês, braço cruzado, mão na cintura, Então são coisas clichês, poses clichês. Agora, para a gente fotografar uma debutante, as poses elas também vão ser clichê, mas a gente vai ter uma cartela enorme de opções que a gente vai poder explorar. Fora que, além das poses clichês, a gente pode fazer poses informais, poses mais espontâneas, poses com composição mais alegre, mais a ver com o estilo da pessoa que vai ser fotografada. Só que a gente precisa ter um segundo cuidado. E qual que é esse segundo? Vamos pôr mais 2 cuidados aí. O segundo cuidado na minha fotografia de debutante é não deixar a menina vulgar. Não fazer ela colocar poses que os pais não aprovem depois. Terceiro cuidado, eu levo um assistente, ou a minha esposa, e em último caso eu levo a minha filha. Por quê? Se precisar arrumar um cabelinho, colocar o cabelinho atrás da orelha, se precisar tirar um cabelinho, um matinho, alguma coisa da roupa, se precisar fazer a menina agachar, filha, pede para ela agachar, pede para ela juntar um pouquinho as pernas, porque às vezes tem ensaios que a gente vai fazer, as meninas gostam de pôr roupas muito curtas. Então eu sou um homem, os pais não ficam à vontade, então eu já cuido disso, eu falo, vou levar um assistente para tá junto com a gente na sessão. Levo os pais também, os pais sempre têm que estar junto, eu sempre coloco no contrato, a gente não faz nenhum tipo de trabalho com a debutante sozinha. Então vocês entenderam que para você poder trabalhar direito, você precisa ter noção. Wilker, mas se eu tiver que levar um assistente, eu vou ter que pagar 100, 50 reais, sei lá, até mais para a pessoa ficar junto comigo. Cara, mas na hora que você explicar para o cliente por que você vai levar o assistente, o cliente fecha na hora. Então tudo é uma questão de você compreender que às vezes você está fotografando errado e você não quer reconhecer que você está fotografando errado porque você acha que você é um artista. Você pode ser um artista. Um dia você pode ser um artista. Mas pode ser que leve anos para que isso aconteça. Pode ser. Quer ter um exemplo interessante de fotografia como artista? De estilo? Uma vez uma cliente olhou umas fotos minhas preto e branco e falou, Wilker, eu quero isso aqui, que era a minha fotografia autoral, umas fotos meio borradas, umas fotos bem com muita sombra, né? Com muita personalidade. E a cliente olhou aquilo e falou, cara, é isso que eu quero. E no dia do ensaio eu fiquei até meio perdido, falei, cara, será que eu posso ser tão ousado assim? Ela falou, eu quero foto até com baixa velocidade, eu quero que fique até borrado mesmo. Eu falei, caramba, nossa, bacana. Mas em quase 10 anos de fotografia, sabe quantas vezes isso aconteceu? Uma vez. Todas as outras vezes, o cliente queria a foto igual a do ciclano lá,
o cliente queria aquela luz igual a do Beltrano, aí manda foto, manda Instagram, manda site de outros fotógrafos, olha, eu quero esse estilo, eu gosto muito disso. Hoje isso não acontece mais, mas até uns 3, 4 anos atrás acontecia muito. A pessoa queria me contratar e queria que eu fotografasse igual o cara lá do... Sabe, aquelas fotos, aqueles filtrinhos de Instagram, sabe? Aquelas coisas datadas. Hoje eu não sofro disso mais, porque eu já tenho um estilo, eu perpetuei o meu estilo. Quando a pessoa vê o meu site, quando ela vê as minhas fotos, ela sabe que eu sou um cara mais clássico, gosto de uma luz mais clássica. Às vezes eu ouso um pouquinho, faço uma sombrinha a mais, faço uma foto um pouquinho mais fora da caixa, mas geralmente o cliente quer sempre a mesma coisa. Aí você fala, o que sobre pose? Você repete muita pose? Cara, eu repito muita pose. Repito. Por quê, cara? Porque tem um beabá, velho. Tem uma receita de bolo. Às vezes o cliente, ele espera aquela foto. Porque pra você que trabalha com fotografia, você tá enjoado, você não aguenta mais aquilo. Mas para o cliente é a primeira vez. É a primeira vez que o cliente está tendo um ensaio, é a primeira vez que o cliente está casando. Você entendeu? Então, é muito complexo você falar que não repete pose. Vai repetir, é normal, vai repetir pose. E quando eu tenho que repetir muita pose, aonde eu mexo? Na luz, na composição, no fundo. Entende? Então, bota isso na tua cabeça. Por enquanto você não é um artista. Saiba entender o que é foto errada e o que é personalidade. Porque o fotógrafo que às vezes a gente julga que está fotografando errado é um cara que já tem uma assinatura. Por exemplo, Daido Moriyama, eu sempre gosto de falar dele aqui, fotógrafo japonês, fotógrafo de rua. O cara fotografa com câmera de turista. E a foto dele é assim, cara, aquelas fotos feita meio no susto, sabe? Borrado, uma foto meio esquisita, bem carregado de preto, bem carregado de sombra. Mas aquilo é uma característica de um cara que fotografou o Japão, fotografou bairros do Japão, o dia a dia do Japão, a parte feia do Japão, com câmera analógica. E ele fez a passagem de analógico para o digital e ele continua imprimindo esse estilo. Então isso é uma linguagem, e o cara fotografa assim há anos. Então, cara, para você chegar onde você quer chegar, você vai chegar, você vai conseguir. Mas você tem que ter personalidade de ficar sempre fazendo a mesma coisa, usando sempre a mesma assinatura e tentar imprimir isso. Mas não deixa de fazer o beabá, não deixa de fazer a receita de bolo, beleza? Galera, é isso. A visão é essa. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Se inscreva, visite a loja, visite o blog. Tá tudo aí na descrição do vídeo. Tchau.